Olá, meus amores! Hoje nós vamos trabalhar as rotas de navegação para o comércio, certo? Vamos pegar o livro de história, abri-lo na página 56 e vamos começar a leitura, onde diz assim que navegar é preciso. Diversos fatores levaram os portugueses a cruzar oceanos e a chegar até o atual território, que era o Brasil, no século XV. Por causa da localização geográfica de Portugal, o mar sempre fez parte do cotidiano dos portugueses. Atividades como pesca e o comércio eram fundamentais em sua economia. No entanto, a maior parte do comércio era feito por meio de rotas terrestres com diversos povos da Europa e do Oriente. Vamos observar as imagens dessa página, ok? Havia algumas rotas marítimas que eram curtas e bem conhecidas pelos viajantes. Os europeus não tinham muito conhecimento dos mares distantes da sua região, por isso, realizar viagens marítimas mais longas nessa época era uma grande aventura. Novas rotas para o comércio. O povo português foi um dos primeiros da Europa a se aventurar nas grandes viagens marítimas, descobrindo novas rotas de comércio e conquistando terras distantes, antes desconhecidas pelos europeus. Isto só foi possível por causa do desenvolvimento do transporte marítimo e das técnicas de navegação. Olha a imagem aqui da caravela, né? Aí vamos continuar. As riquezas do Oriente. Os produtos que geravam mais riquezas para os mercadores na época eram as especiarias, que eram trazidas do Oriente em grandes caravanas por comerciantes indianos e chineses. Mercadores turcos e italianos atuavam como intermediário, comprando essas mercadorias e revendendo-as em toda a Europa. Desse modo, até chegarem a Portugal, elas atingiam preços muito altos. Aqui na figura ao lado, nós temos alguns exemplos de especiarias, como o anis, o açafrão, a pimenta do reino, a canela e as folhas de louro. Você conhece os produtos apresentados na imagem ao lado? Algumas dessas especiarias é utilizada no dia a dia da sua casa? Página 58. Além das caravelas, os instrumentos de navegação foram muito importantes nas viagens marítimas europeias do século XV e XVI. Com eles, os viajantes podiam se orientar e chegar a seu destino, apesar do medo que tinham dos mares desconhecidos. Veja alguns instrumentos utilizados na época e associe cada um deles à sua descrição. Então, o primeiro instrumento que nós temos, né, é a bússola, o astrolábio e o mapa. O mapa a gente conhece até hoje, né? Ok? Na página 59, nós vamos realizar as atividades também, que seria a atividade 2. Quais fatores possibilitaram o povo português ser um dos primeiros povos da Europa a realizar viagens marítimas a longa distância? Vão responder a questão. Questão número 3. Inicialmente, a expansão marítima portuguesa procurava novas rotas para o Oriente com o objetivo de buscar especiarias. Explique o que eram as especiarias e por que era importante para os portugueses encontrar uma rota alternativa para consegui-las. Questão número 4. Os instrumentos de navegação, como a bússola, o astrolábio e os mapas, foram muito utilizados pelos navegadores europeus no período da expansão marítima. Você conhece algum instrumento ou sistema de localização atual? Cite um exemplo. Página 60. Vamos ler o texto e depois responder as questões. A água que se juntava no interior das embarcações representava um problema sério
para a higiene, favorecendo a proliferação de doenças. Embora as embarcações deixassem os portos com grande provisão, a água exposta ao calor se tornava imprópria para o consumo. Assim como a água, a comida entrava também rapidamente em estado de decomposição. Contudo, se a permanência no mar se prolongasse, a falta de comida para toda a tripulação tornava-se inevitável. Questão A. Qual é o tema abordado no texto? Marque um X na alternativa correta. Se é a chegada dos portugueses ao Brasil, a água, as doenças e a alimentação nas embarcações ou as caravanas dos comerciantes. De acordo com o texto, quais eram as condições da água e dos alimentos nas embarcações? C. Descreva o cotidiano nas embarcações durante as viagens do século XVI. Para a atividade de amanhã, dia 17/9, vocês irão responder as questões da página 61. Então, como são as viagens marítimas no século XXI? Descreva as embarcações atuais. Como é o dia a dia nas embarcações? Como são as tecnologias disponíveis? Pare as fotos a seguir que mostram duas embarcações de épocas diferentes. Escreva as principais diferenças entre elas. Então, primeiro a gente vê uma embarcação do século XV e depois uma embarcação do século XXI, que é agora. Vocês vão comentar, escrever e responder aí. Vão tirar uma foto da atividade e colocar no Classroom para a professora. Qualquer dúvida, a professora está à disposição. Um grande beijo!